com a crescente tensão entre Rússia e Estados Unidos que vem acontecendo nos últimos dias, a mídia internacional, youtubers, comunicadores, a sociedade civil do Brasil e do mundo tem se perguntado aonde vai parar esse conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, quais os riscos desses conflitos e quem venceria, né? Quem venceria caso houvesse um conflito entre as duas potências e o que aconteceria se isso acontecesse. Prazer, gente, eu me chamo Carlos e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou contar um pouco da história da Rússia e desse conflito entre os Estados Unidos. Então, eu acho que é importante a gente entender um pouco da onde surgiu esse conflito, né, entre Estados Unidos e Rússia. E para isso a gente tem que voltar um pouco no tempo. Eu acho que é importante a gente entender da onde saiu essa Rússia que a gente conhece hoje, né? Como que saiu esse posicionamento da Rússia no mundo, que hoje é um dos países mais influentes da Rússia, e os Estados Unidos também. Então, eu acho que é importante a gente voltar lá para o início da União Soviética, né? Até 1917, a Rússia era um império, né, formado por várias famílias imperiais que mandavam no país, com a classe muito grande de pessoas pobres, camponesas, uma fome muito grande naquela região, né? E em 1917, de 1917 até 1922, aconteceu o que os historiadores chamam de Revolução Russa. Quer dizer, houve uma quebra desse regime e foi instaurado um regime socialista, né, que teve ali encabeçado como um primeiro líder o Vladimir Lenin. Então, nessa Revolução Russa, houve uma mudança estrutural ali naquela sociedade. Os meios de produção, quer dizer, que produzem alimentos, constroem casas, organiza toda a sociedade, elas foram centralizadas no governo. Quer dizer, houve uma economia planificada e uma organização social centralizada no governo, né? Um pouco diferente da economia capitalista que os Estados Unidos têm, que o mundo adota hoje. E conforme houve essa Revolução Russa, até o início da Primeira Guerra Mundial, né, até o meados para o fim da Guerra Mundial, surgiu a União Soviética. Né? A União Soviética foi uma união de países, né, liderados ali pela Rússia, e países que hoje, regiões, né, que hoje são países do leste europeu, que se somaram nessa política econômica e social da Rússia. Então foi criado um grande bloco de países chamado União Soviética, que adotava o sistema socialista, econômico e social. Após a Primeira Guerra Mundial, vamos lá, eu acho que é importante a gente ir um pouco mais para frente, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que saíram vencedores, né, vencedor da guerra, da Segunda Guerra, onde a Europa foi destruída e os Estados Unidos já vinha se industrializando, né, se tornando uma potência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi gerado dois grandes blocos de poder no mundo. Os Estados Unidos, que é um país capitalista, industrial, com economia liberal, com setor privado, né, com essa liberdade econômica nas áreas de produção e tudo, e a União Soviética, né, liderada pela Rússia e essas regiões que posteriormente se tornaram países ali no leste europeu, com essa economia planificada, organizada pelo governo, uma força maior do Estado. Então houve esse conflito, né, que a gente chama de Guerra Fria, que foi até a década de 90,
né, até 1990. E esse conflito gerou vários outros conflitos no mundo, chegou a uma tensão de quase explodir por uma terceira guerra mundial, e com o fim da União Soviética, o que se parecia ali, né, se tornar um país harmônico, né, onde os Estados Unidos reinaria por tudo, porque a União Soviética acabou e adotou a Rússia, né, foi fragmentado esses países, e eles acabaram se tornando país capitalista. Só que o que se pensava, né, que o mundo ia se tornar harmônico, só governado pelos Estados Unidos, com o passar do tempo, principalmente com a política neoliberal adotada pelos Estados Unidos, dessa maior privatização de empresa, desse maior abrimento do mercado, começou a haver uma fragmentação do poder no mundo, cada vez maior, né? Não é que a União Soviética acabou e por causa disso acabou essa fragmentação do poder, diminuiu. E essa fragmentação de poder foi crescendo ainda mais com o crescimento da China, com essa reafirmação agora da Rússia, que tem um certo poder ali naquela região, com a expansão, né, dos interesses russos, como a gente viu agora o grupo Wagner, grupo terroristas na África, esse poder que a Rússia tem do petróleo, principalmente essa dependência que a Europa tem da Rússia, e diversos outros países também dependem desse gás, né? Acaba que a Rússia ainda existe um certo conflito, né? Hoje em dia, a Rússia e os Estados Unidos possuem os maiores arsenais de guerra do mundo, né? Estados Unidos e Rússia estão quase empatados quando se falam sobre esse arsenal nuclear, né? A Rússia, eu acho que tem em torno de 10 a 11 bombas atômicas, Estados Unidos um pouco mais, e outras coisas, né? E com essa guerra da Ucrânia, onde a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Quando a Ucrânia começa a se aproximar da OTAN, que é essa organização da Europa, liderada pelos Estados Unidos, uma organização militar, a Rússia começa a desconfiar, né, acaba a temer ali por perder a sua influência naquela região e no mundo. Então, por isso que o Vladimir Putin, né, apoiado inclusive pelo primeiro-ministro e pela maioria do país, né, que acabou tendo essa ideologia um pouco mais fechada, com a explosão, né, desse conflito, com a OTAN e com o apoio dos Estados Unidos combatendo a Rússia, esse conflito acabou se acirrando cada vez mais, né? Alguns pesquisadores chamam de nova Guerra Fria. E é algo preocupante, né? Há notícias aí dizendo que a Europa já está se preparando para uma terceira guerra mundial, inclusive construindo bunkers, alertando a população. E nesses últimos dias o que a gente viu foi isso, foi um aumento dessa tensão por essa política agressiva do Donald Trump, querendo, né, cobrando ali da Rússia para acabar com a guerra da Ucrânia, e o Vladimir Putin dando esses pitacos, né? Então a gente tem uma reunião amanhã entre o presidente Trump e o Vladimir Putin para discutir a questão da Ucrânia. Inclusive o Trump, ele deu alguns dias ali ameaçando para a Rússia acabar com esse conflito, algo que não vai acontecer assim tão simplesmente, né? Então, o que a gente tem observado é que as duas partes não querem resolver, né? Então é preciso haver primeiro um diálogo e uma resolução pela Rússia e pela Ucrânia, né? Não adianta os Estados Unidos querer resolver só com um ou outro. E há um risco iminente, né, e de um
de uma possível guerra mundial. Eu sei que não parece tão evidente, mas há um certo risco sim. Mas o que a gente acompanha hoje é que há também esse freio da China, né? A China sairia muito prejudicada também, e o mundo todo, né, com esse medo, com essa tensão. Então, o que a gente vê é a tentativa de resolver esses conflitos meio embaraçada, e o governo Trump, né, criando cada vez mais problemas. Algo que a gente não tem como saber o que vai acontecer para o futuro, mas essa é a leitura que a gente pode fazer hoje, entendeu? E é algo preocupante que a gente precisa discutir, né? Tá bom, gente? Eu queria pedir para vocês deixar um like no vídeo, para que outras pessoas também possam ver esse conteúdo, se informar, e se inscreve aqui no canal também, tá bom? Que a gente vai estar toda semana aí eu vou estar postando um conteúdo novo. Tchau, tchau.